Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos desde já agradecer a você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando através das redes sociais, nosso muito obrigado. E aproveite este momento e compartilhe este link nos grupos de amigos e familiares. E convide-os a estar conosco aprendendo a palavra de Deus nesta manhã. Queremos enviar aquela saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade, nossos irmãos que são fiéis aqui no culto da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos estão aqui, marcando o horário aqui para adorar a Deus e aprender a sua palavra. Receba aí, abra aí os seus braços, receba aí agora um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Olha que abraço maravilhoso. Receba este abraço em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, hoje estamos comemorando o Dia do Professor. E é um momento especial em que estaremos fazendo uma oração por todos os professores que Deus tem levantado para o exercício da docência cristã, muitas vezes com muita dificuldade, às vezes orando, preparando a sua aula ali nos bastidores. Deus sabe cada dificuldade que cada professor passa na preparação de sua aula e às vezes chega em sala de aula e se depara com situações difíceis, às vezes convida diversos alunos para estarem na escola dominical e às vezes aqueles alunos dizem que vão e não chegam e às vezes diante de todo esse quadro alguns professores até querem desanimar. Mas hoje é um dia de celebração pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem dedicado a sua vida a esse exercício da docência cristã, que não se lembra do seu primeiro professor. Você pode até esquecer de homens muito poderosos, homens que marcaram a história, você pode até esquecer, mas você nunca esquecerá do seu primeiro professor. Você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando neste momento, vamos fazer um exercício rápido. Você se lembra do seu primeiro professor? Quem foi o seu primeiro professor de escola dominical? Você se lembra? Isso mostra de que este professor marcou a sua vida de tal forma que você ainda hoje lembra de seu nome. Então vamos orar neste momento para que o Senhor nos abençoe nesta escola bíblica dominical maravilhosa e logo no finalzinho da escola estaremos fazendo oração especial por todos os professores. Vamos orar neste momento. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa que nos concede de estarmos aqui nesta manhã, por termos o direito, Senhor, de mais um dia poder acordar para contemplar, Senhor, a tua criação e poder bendizer o teu nome, Senhor. Queremos pedir, Senhor, neste momento uma bênção em favor de cada irmão, cada irmã que está sendo alcançado através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre cada um. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua ajudando o teu filho, dando força, Senhor, a toda a diretoria da igreja, todas as supervisões de EBDs, direção de escola, corpo de professores, Senhor. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Continua abençoando o evangelista Sonivaldo, superintendente, a toda a equipe da Rede Brasil que está envolvida diretamente na produção deste trabalho. Continua ajudando o Senhor e abençoando em nome de Jesus. Nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar o Senhor agora com os cânticos congregacionais. Este é um momento reservado para louvarmos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Então não deixe de adorar, não fique calado. Você pode até dizer, mas pastor, eu tenho uma harpa cristã. Não tem problema.
nós estaremos dispondo o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar e, como um grande e lindo coral, louvar ao Senhor nesta manhã. Vamos convidar o presbítero irmão Jailson Aguiar. Ele irá neste momento entoar os cânticos congregacionais e um momento de adoração ao Senhor. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação estarmos aqui para adorar ao Senhor. Queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus, a Ele toda a honra, glória e louvor. Queremos também fazer uma menção honrosa ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e queremos agradecer ao Escalado nesta manhã pela confiança. Vamos com muita alegria louvar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com os hinos que são sugeridos na nossa lição da escola dominical. O primeiro deles é o hino de número 97, A um Caminho Santo. Há um caminho santo ao céu de plena luz, às vezes espinhoso, a glória nos conduz. É o caminho certo para todo pecador. Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. A paz inabalável para quem está na luz. Por preço incomparável, comprou-me a mim Jesus. O dom do Pai amado, minha alma satisfaz. Jesus é minha paz, Jesus é minha paz. Há um poder que sara o triste coração, que dá alívio à alma, paz e consolação, e guarda minha veste também em nível à luz. Poder de meu Jesus, poder de meu Jesus, há um fim glorioso além do escuro véu. No fim do espinhoso caminho está o céu, e quando for tirado o véu da escuridão, verei Jesus então, verei Jesus então. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Hino de número 266, resgatados fomos. Aleluia, glória a Deus, glorifique ao Senhor. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos para nunca mais pecar. Em Cristo livre fomos para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos para nunca mais pecar. Nós fomos já eleitos o céu para desfrutar, também por Deus aceitos para nunca mais pecar, também por Deus aceitos para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos para nunca mais pecar. A imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade para nunca mais pecar, pois temos liberdade para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos para nunca mais pecar.
mais pecar, por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar. Cante! Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 3 de nosso trimestre, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. O texto áureo está em Isaías 49:6, que diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A verdade prática desta semana nos diz que o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo tópico, o amor de Deus para com outras nações. E o terceiro tópico, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. A leitura bíblica em classe para a nossa lição desta semana está no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8, 9, 17 ao 22, e o livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos fazer, neste momento, uma leitura desse texto. Você que está em casa, o texto será colocado em sua tela, está aí em sua tela, e você pode nos acompanhar neste momento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8, nos diz: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém. Queridos irmãos, neste momento vamos orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra e pedir ao Senhor a direção do seu Espírito e a iluminação do seu Espírito sobre o seu servo que irá ministrar a sua palavra nesta manhã. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada, ó Deus. E queremos pedir pelo teu Santo Espírito
que venhas iluminar o teu Filho, Senhor, que irá ministrar a tua palavra. Nos ensina, Senhor, por meio da tua palavra e através de teu Filho as verdades que queres nos ensinar nesta manhã, Senhor. Continua conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e dizer a você como é bom estar nesse domingo aqui na Escola Bíblica Dominical participando desse culto. É um culto que acontece aqui, é um culto que acontece aí na sua casa. E meu querido irmão em Cristo Jesus, a Escola Bíblica Dominical, que você já tem percebido, você vê que vem participando com a gente, ele é um culto onde nós adoramos a Deus através dos louvores, um culto onde nós adoramos a Deus através da reverência na hora da ministração da palavra de Deus. Mas também é um culto onde nós adoramos ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Dízimo e oferta são coisas santas, são coisas sagradas e parte justamente de um coração voluntário. A pessoa que dá o dízimo, a pessoa que dá uma oferta para a igreja, que ela faça isso com um coração voluntário, alegre e feliz, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E sabendo de uma coisa, que o dízimo, ele é santo. Sim, está na Bíblia Sagrada. Eu quero convidá-lo para você ler um versículo conosco. Um versículo bem conhecido, que está registrado no livro de Levítico, capítulo de número 27, principalmente o versículo de número 32. Vou ler o versículo completo e depois eu destaco a última parte. Diz assim a palavra de Deus: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Merece destaque essa última frase do versículo 32 que diz assim: o dízimo será santo ao Senhor. Então, oferta, o dízimo, isso já no Antigo Testamento, é algo que é santo, separado e reservado exclusivamente para Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça isso com amor, faça isso com dedicação. Com certeza, Deus irá também lhe abençoar. E meu querido irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, para ajudar você que está em outro estado, você que está fora do Brasil, você que está distante e muitas vezes não tem aquele acesso ou aquela facilidade de ir sempre a um culto, mas quer adorar a Deus através dos dízimos e através das ofertas. Então a igreja, ela vem disponibilizando alguns canais e o primeiro canal que vai aparecer, esse que está sendo exibido agora na sua tela, é o site da igreja, www.iedprplay.org.br. Quando você acessa, você vai ver algumas opções, entre elas está lá a opção Quero Contribuir. Clica nesse botão e dependendo da natureza da sua oferta, você pode fazer ainda hoje, dar seu dízimo. Você pode simplesmente dar uma oferta, você também pode contribuir com as missões e você pode também contribuir na assistência social da igreja. Você vai ver agora justamente as contas da igreja, PayPal e PagSeguro, muito bom para quem está fora do Brasil e quer contribuir com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E logo abaixo você está vendo a conta, você vai ver agora justamente o QR Code e a conta, as contas da igreja na Caixa Econômica Bradesco e o Banco do Brasil, e o beneficiário chama-se Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo abaixo está o CNPJ, que também é a chave do Pix, 10.632.404, ao contrário, e o dígito de número 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, eu quero convidá-lo nesse momento para nós realizarmos uma oração de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. E vamos orar também, vamos incluir nessa oração aquela pessoa que está desempregada.
Vamos pedir a Deus por essa pessoa que está se preparando para os concursos públicos da vida. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial que abre porta de trabalho para aqueles que estão desempregados. E ore agradecendo a Deus por tudo, pelo pão que chega na sua mesa. Deus é o mesmo, Deus merece todo louvor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, pois Ele tem nos suprido com todas as bênçãos celestiais. Ore ao Senhor conosco nesse momento. Pai eterno, Rei da glória, Cristo amado, Senhor dos senhores, estamos nesse momento junto com os teus filhos, te agradecendo pela vida, te agradecendo pelas bênçãos recebidas. Pai eterno, nesse momento abençoa cada um que está fazendo esse ato de dizimar, esse ato de ofertar. Ajuda teus filhos, que não falte o pão na mesa dos teus filhos. Usa de misericórdia com esse pai de família que está desempregado. Ajuda, proporciona as condições, abre uma porta de emprego, dá um escape, meu Deus. Abençoa. Pai, é crendo e confiando que Tu podes fazer isto e muito mais que nós te pedimos, no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil e vamos, nesse momento, ouvir, pois o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, concede a oportunidade ao presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor conosco nessa manhã de domingo. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 449, à beira da estrada. À beira da estrada estão muitos que esperam a salvação. Podem tais almas sem Deus perecer, ou estás pronto para socorrer? Quem hoje dirá: eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. À beira da estrada estão muitos que buscam do céu o pão. Para os famintos, ó, quem falará do evangelho que lhes saciará? Quem hoje dirá: eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Pelo caminho em que vais, existem enfermos espirituais. Qual bom samaritano farás, ou qual escriba além passarás? Quem hoje dirá: eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Quando a jornada terminar e o fim da estrada se aproximar, conhecerás muitos na multidão que receberão de Deus salvação. Quem hoje dirá: eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos neste momento para aquela parte especial do nosso culto nesta manhã, que é a ministração da palavra do Senhor, o ensinamento da lição que estamos estudando esta semana. E como dizemos de início, a lição, estaremos estudando hoje a lição de número 3, que tem como título
Missões Transculturais no Antigo Testamento. Para você que está nos acompanhando a partir deste momento e diz, olha, que programa é esse, que culto é esse? Nós estamos no culto de nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. Nesse trimestre, nós estamos estudando uma lição que tem como título geral: Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E esta semana, estudando a lição de número 3, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E tem sido escalado pelo nosso pastor nesta manhã para ministrar esta lição, o professor e auxiliar irmão Jonas Santana. Com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical para aprender junto mais uma lição, e dessa feita a lição de número 3, como já foi apresentada aqui pelo pastor Nadir Jackson, mas eu quero chamar a sua atenção para o texto áureo que aparece agora aí na sua tela, da lição de número 3, que tem esse título, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Diz assim o nosso texto áureo: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardas de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías capítulo 49, versículo 6, e a nossa verdade prática diz: o amor de Deus para com todas as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Vamos fazer um comentário? Como é de costume, sempre aqui na Escola Bíblica Dominical, falar sobre o tema da lição, melhor, o título da lição, que é Missões Transculturais. Missões transculturais, aquela missão que transporta, que ultrapassa a escultura, aquela missão que faz referência que a pessoa está indo para outro país. Mas só que dessa feita o foco vai ser justamente no Antigo Testamento. Aí você pergunta, no Antigo Testamento existem missões transculturais? Sim, nós temos ensinamentos que mostram claramente que a visão de Deus é que não somente Israel, o território israelita, venha a ser alcançado pelo poder de Deus, pela salvação, mas também todas as nações. Você verá no transcorrer dessa lição aqui que o objetivo maior de Deus é que essa salvação seja colocada para todos aqueles que se encontram nesse mundo. E no Antigo Testamento nós começaremos a ver vislumbre. Primeiro, o princípio dado por Deus. E depois nós veremos, por exemplo, o profeta Jonas, que foi encaminhado por Deus, direcionado pelo Senhor para sair da terra de Israel e ir justamente até a terra de Nínive, ou melhor, a região de Nínive, para lá pregar uma mensagem. E foi justamente através da mensagem do profeta Jonas que os ninivitas se converteram, como diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, missões transculturais também é um princípio, uma lição que se encontra também no Antigo Testamento. Vamos lá para a introdução da nossa lição, ou na introdução, só para a gente ler um trechinho da introdução que vai aparecer na sua tela. Se você tiver com a lição da Escola Dominical, abre ela. Se tiver sem a lição, nos acompanhe aí na tela. Diz assim, na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário e tomar um exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta e a ida do profeta Jonas a Nínive e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Vamos fazer aqui um comentário bem rápido sobre a introdução. Ele diz o seguinte: na lição anterior nós vimos o primeiro missionário. Aí quem é o primeiro missionário da Bíblia? O próprio Deus. Quando Adão e Eva pecaram,
ou seja, os nossos pais pecaram no Jardim do Éden, quem se preocupou inicialmente de providenciar uma promessa de salvação, isso está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo número 15, foi justamente Deus. Então Deus é o primeiro missionário, é o homem que, ou melhor, é o Deus que vai atrás desse homem justamente perdido. Então, para Deus, todos têm o direito de alcançar também a salvação em Cristo Jesus. Mas no livro de Gênesis, inclusive, a gente estudou isso na aula anterior, mostra que Deus separou uma família. Separou um homem inicialmente, que se chama justamente Abraão. Foi a partir de Abraão que nele seria bendita todas as famílias da terra. Então, a partir de Abraão, vem justamente a nação de Israel, para que todas as famílias da terra que existem no mundo venham ser justamente abençoados a partir dessa promessa que foi feita a Abraão. Então, querido irmão, a nação israelita foi escolhida por Deus para ser um luzeiro, para resplandecer o maior propósito de Deus em relação à humanidade. Então, já introduzindo este assunto, vamos lá para o tópico 1 da lição, e o item 1 que aparece aí na sua tela, diz assim: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus diz assim: o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3, e você pode conferir ainda em Mateus capítulo 24, versículo 14, depois o capítulo 28 e o versículo 18 até o 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser o povo missionário. Vamos parar por aqui, vamos comentar. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus e vamos referendar essas afirmativas a partir do texto bíblico. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 19, e o versículo de número 4 e o versículo número 5, especificamente o versículo de número 5. O que é que nós queremos mostrar com isso aqui? A lição diz que o plano de Deus passa por uma nação, passa pela nação de Israel, para que por intermédio de Israel, o Cristo, o Salvador, Jesus viesse ao mundo. Então a nação de Israel ela foi selecionada para ser uma nação sacerdote. Isso fica muito evidente lá no capítulo 19 de Êxodo e o versículo número 5, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O versículo 6, veja que a promessa de Deus aqui para Israel é que Israel seria uma propriedade particular de Deus. E se Israel desse ouvido aos estatutos, aos concertos, à voz de Deus, eles seriam, versículo número 6, e vós sereis reino sacerdotal, povo santo. Eu vou ler ainda o restante do versículo, mas eu quero deixar esses adjetivos bem evidentes aqui sobre Israel. Israel, propriedade particular de Deus. Israel, reino sacerdotal. Quer dizer, é por intermédio dessa nação que Deus ia não somente trazer o Messias, mas também ia manifestar sua salvação a todos os povos e ministrar o ensino. Por isso, reino sacerdotal. Depois, povo santo. E a ideia de santo aqui é povo separado. Aí no meio do versículo 6, o Senhor ainda continua: estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quer dizer, todo descendente de Israel saberia que eles são propriedade particular de Deus,
povo santo e reino sacerdotal. Esse é o propósito principal de Deus em relação à sua nação. Nós podemos confirmar essa assertiva a partir de outros textos bíblicos que também está na lição. Mas eu quero convidá-lo, vamos abrir a palavra de Deus, nós estamos na escola dominical, Isaías, capítulo 42 de Isaías. Veja que coisa linda, Deus reforçando ou relembrando essas promessas e esse propósito feito à nação que Ele mesmo fez. Capítulo de número 42 do livro de Isaías e o versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Versículo 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. O texto faz referência à nação de Israel. Claro que o texto também tem uma duplicidade profética, porque faz referência ao servo sofredor, que nesse caso é o Messias. E eu quero destacar no contexto imediato do capítulo 42, o versículo 6, a parte final, onde Deus diz assim: vocês serão um concerto, ou melhor, vocês serão uma aliança. E outra coisa, vocês serão a luz para todos os gentios. Aí talvez você que não está familiarizado, está chegando agora no mundo evangélico, a palavra gentios. O que é o gentio? É o estrangeiro. É aquele que não faz parte da nação de Israel, que não é israelita. Então Deus está dizendo, olha, vocês vão ser a luz para todos os povos que estão aí em volta. E Deus constantemente está relembrando essa promessa a Israel. Se você abrir ainda a sua Bíblia, em Isaías de número 43, que por sinal está na lição, Isaías 43, o versículo 10 até o versículo número 13. Vamos ler esse texto bíblico, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creeis e entendais que eu sou o Senhor, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nunca haverá. Aí no versículo 13 ele continua dizendo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Veja que a abertura do versículo número 10 é Deus dizendo: Israel, vocês são luz. O versículo anterior nós falamos o seguinte: vocês são luz para os gentios. Mas o capítulo 43, o versículo 10, o Senhor diz: vós sois as minhas testemunhas. Essa expressão é dita à nação de Israel. Mas testemunhas do quê e para quem? Israel seria testemunha de que só existe um único Deus, como nós lemos, e que fora de Deus não existe nenhuma outra divindade. Somente o Senhor é Deus. Então Israel está sendo chamado para ser a testemunha de que Deus, o Criador, o Senhor, aquele que governa. Então é Israel que é testemunha desse Deus maravilhoso, a quem servimos. E agora Israel tem que anunciar as coisas que esse Deus faz, que é criar, que é justamente salvar. Veja que propósito lindo Deus tem para a nação de Israel. Ainda no capítulo de número 49 do livro de Isaías e o versículo 6, Deus ainda está relembrando a sua nação esse propósito, que é um propósito original, de ser a luz, de ser o luzeiro, de ser a plataforma onde Deus iria trabalhar e também de ser a sua testemunha. E a ideia de testemunha é falar, é comunicar, era isso que Israel deveria fazer. Mas no capítulo 49, versículo de número 6,
para colaborar com isso que nós estamos afirmando, diz assim a palavra de Deus. Por sinal, o texto é o texto, nosso texto áureo. Disse, pois, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornar a trazer os guardas de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Mais uma vez o texto reforça essa realidade bíblica, a luz dos gentios, para aqueles que estão em treva, para seres, olha que coisa linda, a minha salvação. Mas para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Então esse é o desejo de Deus. Veja que colabora muito com aquela lição que nós estudamos na semana passada. Deus, enquanto o primeiro missionário, salvar justamente o mundo. Israel era essa luz que toda a extremidade da terra conheceria a salvação por intermédio de Israel, porque a salvação estaria justamente em Deus, justamente em Cristo Jesus. Vamos ainda para um tópico da nossa lição, tópico 1, porque Israel vai falhar. Tópico 1 e o item 2, onde aparece aí na sua lição, se você tiver a lição aberta, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Vamos comentar isso? Observe. O autor da lição diz: com todos esses propósitos que Deus tinha reservado para a nação de Israel, mas Israel falhou. E por que foi que Israel falhou? Nós podemos elencar vários versículos, mas há um texto nas Escrituras Sagradas que é muito enfático, que o autor da lição, ele registra. Ezequiel capítulo 22, abra sua Bíblia conosco, vamos ler esse versículo juntos. Ezequiel capítulo de número 22, o autor da lição pede para que nós leiamos do versículo 1 até o versículo 5. Eu vou destacando somente para ganhar tempo. Diz assim, versículo de número 2. Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e disse, assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolo contra si mesma para te contaminar. Então, a falha de Israel foi por livre e espontânea vontade. Israel pecou com várias abominações, mas Ezequiel destaca duas: a violência, chamando a cidade de Jerusalém de cidade sanguinária. Ezequiel destaca também a questão dos ídolos. Então, são duas coisas dois pecados graves que Deus faz com que Israel entenda que eles cometeram. Primeiro, a questão de ser uma cidade sanguinária, a questão da violência, de quebrar o princípio da vida. E depois a questão da idolatria, que foi terrível. Israel pecou tanto nessas duas questões e com exclusividade para a idolatria, que essa nação de Israel no Antigo Testamento, que era composta por 12 tribos, há um momento que essas tribos se dividem. De um lado a gente vai ter o reino do sul, do outro lado vai ter o reino do norte. E os dois reinos, principalmente o reino do norte, formado por 10 nações, ou melhor, 10 tribos, eles serão levados cativo para a Síria. Sabe por que são levados? Porque em Reis capítulo 17, todo o capítulo 17 do primeiro livro de Reis mostra claramente todos os pecados que Israel, ou seja, a nação de Israel, Efraim, Israel e o reino do norte havia cometido. Aí o reino do sul também comete os mesmos erros, as mesmas falhas e é levado justamente para o cativeiro. Então Israel falha falha porque deixou de ser testemunha de Deus para as demais nações. Mas é bom deixar claro, quem falhou não foi Deus. Que Deus não falha. Quem falhou foi a nação de Israel. E Deus já tinha um plano. Que plano é esse? Através da igreja,
Cristo ser conhecido por todo mundo. Mas vale a pena mencionar também aqui algumas coisas sobre Israel. Israel falhou, mas Deus não rejeitou o seu povo. Existe uma linha teológica que diz que a igreja substituiu Israel. Bem, não é assim. O que acontece é que Deus tem propósitos específicos com a sua nação, a nação israelita, e Deus também tem propósitos específicos com a igreja do Senhor. Então são propósitos distintos, tanto para Israel quanto para a igreja. E o apóstolo São Paulo vai fazer menção disso em Romanos capítulo 9. Abra sua Bíblia conosco nessa manhã de domingo. Olha Romanos capítulo 9. Paulo vai fazer uma menção que Israel está nos planos de Deus. Olha o versículo 1. Diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. Quem está falando aqui é Paulo, que são os meus parentes na carne, ou melhor, por descendência. Versículo 4. Estes são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Israel, quem não falha é Deus. Israel falhou, mas as promessas ficaram de pé. Olha o versículo 5, dos quais são os pais, ou melhor, os patriarcas, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. O que é que o texto bíblico está dizendo? Olha, mesmo Israel tendo falhado, mas existe uma aliança incondicional da parte de Deus, que o Messias viria justamente de Israel. O Messias, ele ia vir justamente da descendência de Davi, e assim Deus cumpriu. Essa nação deixou algumas contribuições. Ainda no tópico 1 da lição, tópico 1 e o item 3 da lição, aparecer agora na sua tela, está lá, a contribuição de Israel para o mundo, mesmo havendo falhado. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam justamente a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o nosso Salvador ao mundo. João capítulo 4 e o versículo de número 42. Volta a tela aqui para a gente. Qual é a maior contribuição? A contribuição da nação de Israel para o mundo são várias. Se nós fôssemos listar aqui, são inúmeras, na área tecnológica, em várias, na economia, mas o nosso foco é o bíblico. E a maior contribuição é porque Israel tornou-se essa plataforma, esse berço, da onde veio Cristo, o Salvador, chamado Senhor Jesus de Nazaré, pois sem ele ninguém será salvo. Qual era a falha? Tantas falhas que Israel cometeu. Mas tem uma, né? Entre tantas, né? Que eu falei aqui da violência, falhamos aqui da idolatria, mas houve um momento que Israel pensava que a salvação era exclusivamente deles. Isso fica tão evidente e será trabalhado na próxima lição, que é missões transculturais no Novo Testamento. Mas deixa eu só adiantar rapidamente. O judeu pensava que a salvação era somente para ele. Não é bem assim. Porque desde o Antigo Testamento, por isso que essa lição se chama Missões Transculturais no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, que Deus diz à nação de Israel que aqueles que não são israelitas também podem adorar a Deus e participar do culto. Que é um versículo bíblico para isso, que não está na lição, Isaías, livro de Isaías. Isaías capítulo 56, versículos do 2, eu vou dar o texto por completo, que é o versículo 2 até o versículo número 7. Mas o versículo 3, somente como destaque.
Veja o amor de Deus em querer alcançar todos, diz. E não fale o filho do estrangeiro, o gentil, que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo modo me apartará o Senhor do seu povo. Deus está dizendo, o estrangeiro que estiver no meio de Israel, chegar e abrir a boca para dizer assim, certamente o Senhor vai me afastar do seu povo, a resposta de Deus é essa, isso não vai acontecer. Vamos ler mais um pouco? Versículo de número 6. E aos filhos dos estrangeiros, que se chegarem ao Senhor, para o servirem, para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abençoarem o meu concerto, abraçarem o meu concerto, desculpa, eu pronunciei errado, abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Olha o destaque, casa de oração para todos os povos. Esse é um versículo no Antigo Testamento. Deus dizendo, o estrangeiro que chegar aqui e quiser me adorar, quiser me servir, quiser obedecer, eu vou conduzir ele até o meu Monte Santo. Aonde o israelita chega, ele vai chegar também. Os holocaustos, o altar, a oferta dele será aceita, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Me faz lembrar ainda outro texto, segundo o livro de Crônica, capítulo 6, versículo número 32, quando na oração de Salomão orava no momento da inauguração do templo. E Salomão diz de maneira muito clara aqui, dizendo que o estrangeiro que chegar na tua casa para orar e para te servir, escuta a oração dele. Querido irmão, desejo de Deus é salvar a todos os povos. Eu acho lindo a finalização do versículo 7 do capítulo 56 de Isaías, quando o Senhor diz assim, a minha casa será a casa de oração para todos os povos. É o desejo de Deus salvar. Vamos para o tópico 2 da nossa lição? Vamos lá? Vai aparecer na sua tela, já que é o desejo de Deus salvar, o amor de Deus para com todas as nações, os olhos de Deus sobre todos os povos. Diz assim, destacar somente a partir dos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Ainda no tópico 2 e o item 2, bem rapidamente, somente para mostrar a viúva de Serepta e o profeta Elias, eu quero juntar os textos. Vamos lá para o item 3 do tópico 2. Pronto, a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Vamos parar aqui para a gente poder comentar. Você já vem acompanhando a linha de raciocínio aqui da lição, né? Deus separou um povo. Isso é o resumo do tópico 1. Mas vamos para o tópico 2, o olhar de Deus sobre todos os povos. Ora, como foi que isso se manifestou no Antigo Testamento? Você já viu os versículos que nós estamos lendo aqui, principalmente no livro do profeta Isaías. Israel como luz, Israel como testemunha, Israel como sendo palco, um berço justamente do Cristo que viria ao mundo. Mas no Antigo Testamento nós temos os exemplos práticos. E eu quero destacar um só por uma questão de tempo mesmo. E aquele que talvez seja o mais enfático, que é o exemplo do profeta Jonas. Quando a gente lê todo o Antigo Testamento, os profetas de Deus sempre foram usados por Deus no território de Israel para profetizar para Israel, a sua própria nação, e profetizar para outras nações.
E a profecia em si, ela pode ser resumida da seguinte maneira no Antigo Testamento. Em linhas gerais, a profecia é sempre naquele sentido de denunciar o pecado. Estou me referindo no Antigo Testamento. A profecia vem também no sentido de conclamar, convocar o povo ao arrependimento. E também a profecia tem um objetivo de restauração. Então, a mensagem dos profetas pode ser resumida da seguinte maneira: mensagem de denúncia do pecado, mensagem para uma convocação de arrependimento e mensagem também de restauração. Todos os profetas, de uma forma direta ou indireta, se encaixa justamente nesses três princípios. Mas, entre os profetas do Antigo Testamento, o profeta Jonas é o único que Deus o convoca para ele pregar não da sua terra para outra terra, mas para que ele saia do território de Israel e se dirija ao território de Nínive, para pregar a palavra de Deus. E olha que a mensagem que Deus concedeu ao profeta Jonas era uma mensagem forte, uma mensagem que dizia o seguinte, que Nínive seria devastada, destruída por causa dos seus muitos pecados. Inicialmente, quando você lê o capítulo 1 do livro do profeta Jonas, Deus diz assim: a malícia desse povo, ou melhor, do ninivita, a malícia, o pecado, as falhas, chegaram diante de mim. Em outras palavras, pecaram tanto, erraram tanto, fizeram a nação inteira, chegou num nível de pecado tão grande que Deus disse: eu vou matar todo mundo aí embaixo. Mas antes disso acontecer, eu vou mandar um profeta para que anuncie essa mensagem. Mas, irmãos, quando há arrependimento, quando a pessoa escuta a palavra de Deus, se arrepende das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, há um Deus no céu capaz justamente de perdoar o pior dos pecadores. Foi muito apropriado o autor da lição trazer esse exemplo do profeta Jonas para dizer que o interesse de Deus é salvar todos. Quando a gente fala de todos, está falando do pior que tiver na face da terra. Faça uma busca rápida pela internet, um bom livro e confiável de história, e você vai ver a violência com quais os ninivitas tratavam as outras nações. Ninivita, posso fazer menção aqui de Orlando Boyer, numa enciclopédia, existe uma enciclopédia que é da CPAD, Pequena Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, que é justamente editado pela CPAD. Nessa enciclopédia, quando você analisa lá os ninivitas, há uma informação que é muito precisa e que ao mesmo tempo mostra a brutalidade e a crueldade dos ninivitas. Eles faziam pirâmides de crânios humanos e colocavam na porta de outras cidades. Naquela época, as cidades tinham portões imensos. Era uma espécie de terror que eles faziam, dizendo o seguinte: se vocês não se renderem, nós vamos pegar os homens de vocês, vamos cortar as cabeças e deixar aí. Então esse era o povo ninivita. Mas, meu querido irmão, está vendo essa atrocidade tão grande? Esse povo perverso. Mas o que Deus, o primeiro missionário, estava ensinando à nação de Israel, naquele momento quando envia Jonas para lá, é dizer, o pecador é ruim, perverso, mas se tiver arrependimento, se voltar para Deus, Jesus de Nazaré, Deus perdoa, Jesus perdoa. Deixa eu abrir esse texto com você, que Jonas tinha compreensão clara, viu? Disso tudinho que nós estamos falando aqui. Tão clara que no capítulo de número 4, quando ele tenta fugir de Deus, né? Que Jonas tentou fugir do Senhor, aí antigamente se dizia que Jonas, quando Deus disse assim, Jonas vai para Nínive, ele vai justamente para Tarse, ele não foi para Nínive por medo, não é por medo. Ele não vai para Nínive porque, inicialmente, porque ele sabe o amor tão grande de Deus. Olha o capítulo 4, versículo 1 do livro de Jonas.
Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Disso o quê? Se você retroceder no texto bíblico, você vai ver que o versículo de número 8 do capítulo 3 diz assim: mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos. E quando Deus viu o arrependimento, viu a busca pela misericórdia, aí Deus perdoou. E Jonas sabia disso, porque no versículo 2 do capítulo 4 diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, ou melhor, em Israel? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus. Acompanhe bem comigo. Eu sabia que tu és um Deus piedoso, que és um Deus misericordioso, que és um Deus longânimo, ou melhor, que tem um longo ânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sei que tu é tudo isso, que tu amas a humanidade, tu não só amas a nação de Israel. Então, Jonas foi para lá com essa finalidade, para Deus ensinar o profeta, Deus ensinar a nação, que o desejo de Deus é transpor as barreiras, transpor as fronteiras, chegar lá do outro lado e anunciar a mensagem que salva. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos agora para o tópico 3. Tópico 3 da lição. Vai aparecer na sua tela. Eu vou querer o título, né? Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. E o tópico 1 fala assim: aliança de Deus. Eu vou ler somente um trechinho para você nos acompanhar. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6 e Romanos capítulo 8, versículo número 20. Ele ainda vai citar primeiro o livro de Pedro, capítulo 1, versículo 19, versículo número 18 e o versículo 20. E logo abaixo aí, eu quero só esse destaque para o item 2. Aliança incondicional e aliança condicional. Volta aqui a tela, que a gente faz um resumo desse capítulo 3, ou melhor, desculpe, desse capítulo, mas desse tópico 3. Alianças. Veja a lógica da lição. Primeiro tópico, Deus seleciona uma nação. Segundo tópico, o olhar de Deus para todas as nações. Terceiro tópico da lição, Deus vai fazer alianças. E a ideia de aliança é muito forte no Antigo Testamento, que é a ideia que Deus está fazendo uma promessa que Ele não vai quebrar. E existem alianças na Bíblia que são incondicional. Qual é a primeira aliança incondicional? Gênesis capítulo 3, versículo 15, versículo 16. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Deus está fazendo aliança com o homem, no sentido de dizer assim: eu vou trazer o Salvador. A Bíblia mostra diversas alianças, mas o foco que nós queremos mostrar aqui é que existem alianças incondicionais. Mesmo Israel tendo falhado no seu propósito original, mas Deus, por intermédio de Abraão, por intermédio de Davi, trouxe o Salvador ao mundo. Essa é a aliança, essa é uma das, mas a principal aliança incondicional de Deus. Posso citar outra? Uma aliança. A igreja de Cristo irá para o céu. O arrebatamento da igreja é uma realidade no texto bíblico. Isso é uma aliança incondicional. Aí você pergunta, mas qual é a aliança condicional? Você e eu, nós temos liberdade, livre-arbítrio de escolha.
e você vai me entender com a seguinte ilustração. Se você tem em casa a Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD, está lá a nota de rodapé, escrita pelo pastor, saudoso pastor Donald Stamp. E tem alguns textos entre as páginas que são textos de estudo. E quando ele fala da questão da segurança da salvação, ele traz uma ilustração que resume todo esse tópico 3 aqui. Ele diz o seguinte: imagine um navio que tem destino certo. Claro, navio tem um destino, os passageiros estão dentro. Mas se um passageiro quiser sair, ele pode sair, ele tem liberdade para sair. Mas o navio não vai parar porque um saiu. Não, porque uma pessoa deixou. Então, a igreja do Senhor, ela está caminhando para o céu, meu querido. Ela vai chegar nas regiões celestiais. E essa é a nossa maior alegria, que a igreja vai chegar nas regiões celestiais. Mas possa ser que alguém que tenha dentro dela queira sair. É que a Bíblia mostra, você já viu isso em outros programas, existe a possibilidade da perca da salvação. Mas existe a possibilidade, porque esse navio está com a porta aberta, a igreja está aqui, dizendo: aceita Jesus como Salvador, volta, entra. Para aqueles que saíram, há a possibilidade de voltar. Para quem não entrou, a porta ainda está aberta. Então, entre Deus e a igreja não existe um se, mas entre eu e Deus, entre você e Deus, existe um se, é condicional. Se fizerdes, se aceitardes, se ouvirdes a voz do Senhor, se diligentemente tu ouvir a voz de Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, essa lição de hoje, a lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento, ela pode ser resumida em uma frase: o desejo de Deus era transformar Israel num luzeiro para o mundo, para que através de Israel viesse o Cristo, o Salvador, e assim todos os povos tenham acesso à salvação que é somente e unicamente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, que Deus te abençoe nesse domingo de manhã. Que Deus te ajude, te dê força, te dê graça, porque o nosso destino vai ser lá em cima nas regiões celestiais. Se estou falando para alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que está escutando esse programa aqui da Rede Brasil, seja pelo YouTube, seja pela TV, Jesus de Nazaré tem interesse na tua alma. Deus tem interesse na tua alma, o grande e primeiro missionário. Você percebeu? Tópico 1, tópico 2 e tópico 3, tudo demonstra o amor de Deus, a forma de Deus agir para alcançar esse mundo perdido. Que Deus te ajude, que Deus te ajude, que Deus te abençoe para você fazer um concerto e uma aliança com Deus nessa manhã de domingo. E meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está nos ouvindo, olhe com o olhar de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? O interesse de Deus é salvar o mundo inteiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, que boa palavra, bom ensinamento tivemos nesta manhã e podemos aprender de que a visão de Deus, mesmo no Antigo Testamento, sempre foi alcançar todas as nações. E hoje podemos perceber de que a visão universal do plano de Deus sempre esteve registrado no Antigo Testamento, a partir da escolha de Abraão e pelos exemplos que foram dados aqui nesta manhã. Vamos, neste momento, agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu. Vamos orar também pelos professores. Queremos parabenizar aí todos os professores em nome do nosso pastor presidente e da superintendência das escolas. Que Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã, que tem devotado a sua vida, dedicado sua vida
ao exercício do ministério, ao exercício do magistério cristão. Que Deus continue lhe abençoando. E para a sua meditação, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos orar neste momento, agradecer a Deus pela vida de todos os professores que Deus tem levantado para esse magistério cristão, esse serviço de discipulado, serviço de amor, de devoção ao Senhor. Vamos orar neste momento? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, pelo ensinamento maravilhoso da Tua palavra, pelo grande amor com que nos amaste, Senhor, e mediante Teu Filho Jesus Cristo provaste este amor para conosco, morrendo, Senhor, o Teu Filho na cruz do Calvário e ressuscitando para a nossa justificação. Queremos neste momento Te render graças, Senhor, hoje que estamos comemorando, Senhor, o Dia dos Professores. Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor de cada irmão, de cada irmã, de cada filho Teu, Senhor, que Tu tens levantado, Senhor, para este magistério cristão. Queremos pedir, Senhor, ajuda os Teus filhos, lhes dá força, Senhor, lhes dá saúde, lhes dá vigor, firmeza. Contempla, Senhor, cada dificuldade que Teus filhos têm enfrentado, Senhor, os problemas familiares, problemas das mais diversas ordens, ó Deus, mas queremos neste dia, Senhor, nesse dia Te louvar, Senhor, porque Tu tens vocacionado estes homens e mulheres para o Teu serviço, Senhor. Lhes dá nesse dia um presente especial, Senhor, um presente, Senhor, diretamente da prateleira do céu, ó Deus. Tu sabes o que eles precisam, o que eles necessitam. E nesse dia esteja abençoando a cada um dos Teus filhos. Continua abençoando o nosso pastor, Senhor, que tem sido nosso pastor e professor, Senhor, o nosso discipulador. Continua ajudando o Teu filho, dando força, vigor, saúde, firmeza. Abençoe a todos aqueles que foram alcançados através desta programação nesta manhã, Senhor, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão e amigo, que Deus continue abençoando a você nesta manhã. Não desligue aí a sua TV, continue ligadinha. Segue aí toda uma programação especial preparada exclusivamente para você. E assim como o Senhor falou ao seu coração por sua palavra nesta manhã, o Senhor continuará falando ao teu coração. E não esqueça, próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos juntinhos aqui da Escola Bíblica Dominical aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.